2003, foi feito um exame chamado PISA. Para quem não está familiarizado, esse exame é um exame muito parecido com o Enem. É um exame que não mede conhecimentos, mede competências. Mede se o aluno sabe interpretar um texto, se sabe entender um gráfico, se tem raciocínio lógico, se tem raciocínio matemático. Participaram 41 países. O Brasil foi um dos convidados. O Brasil, e olha, os alunos escolhidos segundo o mesmo critério atuarial com a qual se escolhe, por exemplo, o pool de eleitores para fazer uma pesquisa eleitoral, para que seja bem significativo. Desses 41 países, a melhor colocação do Brasil numa das competências foi 4º lugar, de trás para frente. Ou seja, a melhor colocação que nós tivemos foi penúltimo. Na maioria das competências nós somos penúltimos. Agora, em matemática não, fomos os últimos mesmo. Ou seja, senhoras e senhores, eu falo isso faz tempo, mas agora está documentado. O Brasil é o pior, se não o pior, um dos piores sistemas educacionais do mundo. Por quê? A escola tem maus professores? Não, são ótimos. A escola tem má vontade? Não, é excelente. A escola não é profissional? É profissionalíssima, seríssima. Então qual é o problema? O modelo está errado. O paradigma educacional brasileiro está completamente equivocado. Só para vocês terem uma ideia, se você fizer um teste de QI e tentar determinar o número de pessoas que tem, você arrumou canetas mais grossas porque na televisão não aparecem as finas. Eu só queria ter certeza de uma coisa. Elas apagam? Tá bom. Deixa eu me reequipar aqui. Apaga. Faz um teste de QI. Da famosa curva de Gauss. O que mostra isso? Que umas poucas pessoas têm QI, deixa eu colocar aqui, tem um QI muito baixo. Umas poucas pessoas têm um QI muito alto. Normalmente essas estão em instituições e essas estão nos Estados Unidos. Em terra de cego, quem tem um olho emigra. Agora, a maioria está em torno do QI 100. Foi feito um teste de QI na população inglesa. QI médio dos ingleses é 100. Tradução, os ingleses são normais. Foi feito um teste de QI na população do Japão. QI médio, 113. Muito acima da média. E vocês dois, por favor, tirem esse sorriso dos lábios, que é só japonês do Japão, viu? Que Os dois estão... Agora, foi feito no Brasil, QI médio, 87. Tem gente que fala, é mania dos liceis voltar para o Japão, que os 13 que faltam aqui são os 13 que sobram desse jeito. Na realidade, a situação está bem catastrófica. Muito bem, esses são os sintomas. Vamos fazer o diagnóstico agora? Quais são as causas? Uma só. Uma só. No Brasil, se estabeleceu uma cultura distorcida. Aluno brasileiro, seja do fundamental, do médio, da graduação, da pós-graduação, do MBA, aluno brasileiro estuda para a prova. Ele não estuda para aprender. Ele estuda para tirar nota. Esse é o único problema. Vou dizer, mas espera aí. Como é que um estudante consegue tirar uma boa nota se não aprendeu? Veja bem, a recíproca, se ele aprender, é claro que ele tem uma boa nota. Mas no Brasil as pessoas conseguem tirar boas notas sem aprender. Esse é o único problema. Como é que alguém consegue tirar uma boa nota sem aprender? E sem colar. Porque cola é inadmissível.
Se seu filho está numa escola que, ao pegar um aluno colando, tira a prova e dá 0, a escola não presta. Porque se pegar um aluno colando, tem que expulsar da escola, não dá 0. O cara quebrou um código de honra. Se você deixar uma criança desse tamanho colar, quando crescer vira o quê? Ministro. Tá certo? Como é que alguém que não cola e não aprendeu consegue tirar nota? O que é decorar? Quando? Um aluno marcar uma prova para ele na quinta-feira. Quando é que um aluno normal começa a estudar? Não, na quarta não é normal. Na quarta é alguém que tem visão a longo prazo. É o chamado aluno lungimirante, o que planeja o futuro. Mãe, me acorda meia hora mais cedo. Vocês percebem o problema? Vocês entendem o problema? Agora, alguém poderia me dizer por que todo mundo, estou incluindo aí gente, desde os pequenos, desde a quinta série até pós-graduação, até doutorado. Eu falei quinta série, porque até a quarta série eles são seres humanos. É na quinta série que começa o problema. É na quinta série que um pai ou uma mãe, porque, gente, o problema é cultural, o problema não é a escola que está errada, o problema não é a família que está errada, o problema não são os alunos que estão errados, o problema é que está todo mundo errado. É cultural. Na quinta série, eu já vi mãe falar: filho, desliga essa TV, menina, vai estudar, você tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho, essa mãe está cometendo um crime hediondo. Essa mulher devia ser presa sem direito à fiança. Essa desgraçada está arruinando a vida do filho. É? Vai estudar porque você tem prova amanhã. Por que as pessoas estudam mais em cima da hora possível? Não dá tempo de esquecer. Tira a nota. Tira. E depois? Esquece. Então estudou por quê? Se você pegar hoje um menino da 8ª série, pega um menino da 8ª série, bom aluno, põe na 6ª série, para fazer prova da 6ª série. Vocês acham que ele vai se sair bem? Só em matemática. Porque matemática tem uma característica diferente das outras matérias. Mas o resto vai ser uma catástrofe. Nunca vocês passaram por situações do tipo: pai, quando você estava na escola, você aprendeu trigonometria? Claro, filho. Tu me ajuda aqui, que eu estou com um problema que não consigo resolver de jeito nenhum. E você ouve a frase: ah, filho, mas faz tanto tempo. Olha, querido, se faz tanto tempo, você não aprendeu trigonometria. Você teve aula. Você teve prova. Você até tirou nota na prova de trigonometria. Você não aprendeu. Que aprender não é para o dia seguinte. Aprender é aprender para sempre. Está bem claro isso? Entenderam qual é o drama? Então, a primeira tarefa que eu passo para todos vocês: nunca mais deixe seus filhos estudar para a prova. Estou falando sério. E vocês mesmos, porque muitos de vocês ainda são estudantes, nunca mais estude para a prova. Imponha-se essa autodisciplina. Vocês estão notando que eu estou pedindo o quê? Quebra de paradigma. Porque na aula que eu dou de teoria geral dos sistemas, na pós-graduação, eu sempre falo: se você está perdendo o jogo, não mude os jogadores, mude as regras do jogo. Então nós temos que mudar as regras do jogo. Por que acontece no cérebro humano? Vocês me desculpem, mas como eu desenho mal, eu vou precisar de algumas linhas auxiliares. Façam de conta que isso daqui seja uma cabeça, vai? Vocês têm imaginação? Mais ou menos. Se você olhar... É mais ou menos. Eu sei que parece o Schumacher, mas tudo bem. Se você olhar dentro de um cérebro, você vai notar, basicamente, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas você vai notar, basicamente, 3 estruturas. Vamos ver se isso daqui escreve mais grosso. Número 1, número 2 e número 3. Número 1, cerebelo.
Número 2, sistema límbico. Número 3, córtex. Em qualquer uma dessas estruturas, se você quiser... Obrigado. Tem um cara escondido aqui atrás. Se você quiser, em qualquer uma dessas estruturas, escrever alguma coisa, ao contrário do computador, onde o hardware é fixo, e você muda o software, se você quiser escrever alguma coisa no cérebro, você tem que mudar o hardware. Escrever no cérebro é reconfigurar redes neurais. É desligar alguns neurônios, ligar outros, mudar a força de conexão de sinapses, é mudar o circuito. Aqui, escrever é muito difícil. Mas depois que você escreveu, você não apaga nunca mais. Você sabe andar de bicicleta? Sabe? Você já tirou as rodinhas? Já passou da fase? Faz pouco tempo. Para aprender a andar de bicicleta, você levou alguns tombos? Porque foi difícil, né? Agora, você fica 30 anos sem subir numa bicicleta. Você sobe, o que acontece? Você sai pedalando. Foi muito difícil escrever. Mas agora é impossível apagar. A região número 2, chamada sistema límbico, é um lugar onde é muito fácil escrever. E é mais fácil ainda apagar. Você escreve, apaga. Escreve, apaga. Escreve, apaga. Seria equivalente num computador a memória RAM. É um rascunho. É uma memória extremamente pequena e extremamente provisória. Tão provisória que você é capaz de esquecer coisas que colocou lá 2 minutos antes. Já aconteceu com algum de vocês de estar sentado na sala, levantar e ir até a cozinha, parar no meio da cozinha e ficar feito um idiota se perguntando: o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? E uma coisa que você colocou 2 minutos antes. E o que você tem que fazer para lembrar? Voltar e ficar na mesma posição. Porque às vezes você fala: eu tenho sérios problemas mentais, né? Ou seja, tem mesmo. Ou seja, dentro de cada um de nós mora um idiota. Que é o primeiro que acorda de manhã cedo. Repara que de manhã cedo você faz um monte de bobagem. Quando o cara acorda, que você fala, está sonado, não é que o idiota está no controle. Então você vê cara calçar 2 meias no mesmo pé. Eu já vi cara atender o telefone no controle remoto da TV. Bom, de manhã cedo eu já escovei os dentes com hipogloss. Tem alguns aqui que estão rindo porque já escovaram os dentes com creme de barbear, aquele que vem bisnaga, né? Então, na realidade, você faz muita bobagem, por quê? Porque dentro de cada um de nós mora um idiota. Agora, qual é a boa notícia? No córtex, que seria essa região número 3, não é nem fácil nem difícil escrever, é esquisito. É muito esquisito. Por quê? Porque para escrever alguma coisa aqui no córtex, você tem que pegar algumas redes neurais, você tem que desconectar algumas coisas e criar outras. Você tem que mudar o circuito do cérebro. E você não consegue fazer isso enquanto o cérebro estiver funcionando. Seria como tentar trocar o pneu de um carro com o carro em movimento, ou tentar trocar as velas do motor com o motor funcionando. Mas tem uma vantagem: isso daqui equivale a um HD. Ou seja, é uma memória enorme e permanente. Só para vocês terem uma ideia, já que o mundo é da informática, um córtex humano equivale aproximadamente a uma rede de 5.000 computadores. Em primeiro lugar, parabéns para o engenheiro, que colocar 5.000 computadores num 1,5 litro, isso sim que é nanotecnologia. Em segundo lugar, sabe o que quer dizer isso? Que todo mundo, no fundo, é um gênio. Alguns bem no fundo, mas todo mundo é um gênio. Se alguém estudar 10 horas por dia,
10 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas do ano e todos os anos de sua vida, a pessoa consegue esgotar a capacidade de armazenamento e processamento de seu córtex em aproximadamente 4 séculos. Está certo que a expectativa de vida aumentou, mas eu estou falando em 4 séculos. No máximo, quanto que alguém vai viver? 4 séculos significa o quê? Que todos nós vamos morrer com pelo menos 3/4 da inteligência que ele nos deu ainda a ser desenvolvida. Agora, esse maravilhoso computador tem um defeito. Não tem manual de instruções. E as pessoas usam muito mal. Quer ver? A hora que você vai fazer uma prova e estuda o mais em cima da hora possível, você está colocando as informações do idiota ou no gênio? No idiota. Você vê aluno entrar na sala de aula para fazer prova, o cara entra assim, sem chacoalhar a cabeça. Se você chamar o cara e falar, ô Zé, que foi? Burum, pronto. Agora embaralhou tudo, agora eu vou ter que estudar de novo. E o pior de tudo é que o desgraçado tira a nota. E depois esquece tudo. Zé, senhor, qual é a chave? Como é que se conserta esse processo? É a coisa mais simples do mundo. A coisa mais simples do mundo. É levar em conta, fato número 1. Número 1. Ninguém escreve nada na parte nobre do cérebro enquanto o cérebro estiver funcionando. Enquanto o cérebro estiver em funcionamento, o idiota obtém informações do gênio, mas o gênio não obtém nenhuma informação nova. Portanto, todas as informações que entram na tua mente, na mente do teu filho, durante o dia, enquanto o cérebro estiver em funcionamento, todas elas entram no sistema límbico, na RAM, na memória provisória. Só que como essa memória é pequena, o que acaba acontecendo? Vai saturando, saturando, saturando. Quando chega no fim do dia, a reação do teu corpo qual que é? Sono. Sono não é corpo cansado, é cérebro saturado. É o cérebro falando, pelo amor de Deus, desliga o motor que precisa trocar as velas. Pelo amor de Deus, para o carro e precisa trocar o pneu. Aí você dorme. Se você colocar eletrodos no cérebro de alguém, você vai notar uma coisa mais ou menos assim. Dormiu. De repente, você fala, acordou. Não, está dormindo ainda. De repente, agora acordou. Não, paradoxalmente está dormindo. Tanto é que esse sono daqui é chamado sono profundo e esse é chamado sono paradoxal. Porque você tem o mesmo padrão de quando está acordado e, no entanto, está dormindo. Cuidado que dormir é ter muita atividade cerebral, viu? Agora, o que está acontecendo aqui? Parou o carro, trocou o pneu. Parou o motor, trocou as velas. Nessa fase é que você faz a reconfiguração das redes neurais. E essa fase é aquilo que vulgarmente você chama de sonho. À noite, você não dorme para descansar. Descansar, vocês estão descansando agora, estão sentados. À noite, você dorme para sonhar. É fundamental. E você sonha para resetar o cérebro. Porque enquanto você está sonhando, é o momento no qual você está desentupindo a tua RAM. Quem já passou uma noite em claro sabe muito bem que no dia seguinte acorda meio abobado. 2 ou 3 noites em claro produzem o quê? Alucinações. O que é alucinação? É sonhar de olhos abertos. Tamanha necessidade do cérebro de sonhar. E durante esse processo, o que acontece? Você vai dizer, e o conteúdo do que estava aqui? Uma parte vai para o lixo. E não é como no Windows, que antes pergunta, você tem certeza? É direto. E o ponto-chave é esse. Se durante o dia foram abertas algumas portas, cuidado, não foi escrito nada, mas foram abertas as portas. Alguma coisa vem aqui
E isso, você não esquece nunca mais. Repito, nunca mais. Agora, isso você pode dizer, isso eu aprendi. Porque daqui a 20 anos está lá ainda. Isso daqui, nunca mais. Até aqui está claro? Professor, o que o senhor aprendeu com os seus quase 100 mil alunos? Duas coisas. Primeiro, que um idiota, no meio de idiotas, pensa que é normal. Portanto, no Brasil, a coisa mais perigosa que existe é falar, mas todo mundo é assim. Cuidado. Eu gostaria muito que, para seus filhos sobreviverem nesse século que vem aí, que vocês conseguissem transformar seus filhos em exceção e não em regra. Segunda coisa que eu aprendi. Na cabeça de um aluno normal, toda noite, o que vai para o lixo? As aulas. E o que vai para a memória permanente? As abobrinhas. Se seu filho tem uma aula de geografia fantástica, e no meio da aula o professor de geografia conta uma piada, depois de 3 meses, o que ele lembra da aula? Da piada. Isso não é um defeito. Isso é uma consequência, sabe do quê? Do fato de que quem decide o que vai para o lixo e o que vai para a memória permanente não é uma rotina racional, é uma rotina emocional. Moral da história. Vocês já notaram que tem matérias que as crianças aprendem e matérias que eles não aprendem? E você vai olhar as que eles aprendem, o professor é simpático, e aquelas não aprendem, o professor é antipático. Então não é a matéria em si, é a carga emocional que é colocada em cima disso. O professor tem que ser simpático. Não tem aquele papo do professor, não, porque eu ensino, mas comigo nem mais. Não, o senhor não é professor. Esses caras diagnosticaram o problema. Falaram, e agora, como é que eu faço? Se toda noite o que foi dado durante o dia é desmanchado durante a noite. E cuidado, hein? Gente, estou falando em ritmo circadiano. Isso é um processo que acontece toda noite. Aula dada é aula estudada hoje. Aula dada, aula estudada hoje. Tão simples. Estudar pouco, mas todo dia. Pouco. Pouco. Porque esse pouco o que é? Matéria de uma manhã. Mas todo dia. Aula dada, aula estudada hoje. Os meus alunos do cursinho estudam todo dia. Os coitados não estudam pouco, porque descobriram que jogaram na lata do lixo pelo menos 7 anos de escola, e agora em 10 meses vão ter que estudar muito. Mas se seu filho está numa escola regular, é só criar nele o hábito de estudar todo dia. Se seu filho assiste aula de manhã, ele estuda à tarde. Se seu filho assiste aula à tarde, tem que estudar à noite. E não na manhã seguinte. Antes que se passe uma noite de sono. E se algum de vocês assiste aula à noite, vai ter que dormir 40 minutos mais tarde. Senão você está jogando as aulas na lata do lixo. Porque quem está falando é alguém que fez todo o curso de física na USP à noite, porque de dia eu tinha mulher e filha para sustentar. E eu estudava à noite. Aliás, eu assistia aula à noite. Depois ia para casa estudar. Agora, cuidado, hein? Antes que se passe uma noite de sono, ou antes que se passe um longo período de sono. Porque se seu filho assiste aula de manhã, almoça e dorme 15 minutos, esses 15 minutos são renovadores. Agora, tem jovens aí que chegam em casa, almoça, dorme que nem um porco a tarde inteira, acorda todo embaçado que parece que tem algodão no cérebro, as aulas já foram parar no lixo. E o pior de tudo é que não acorda porque está na hora. Acorda, porque senão vai perder rebelde, malhação. Ou seja, além de querer virar um idiota, quer virar mau caráter. Oh, cuidado, hein? Cuidado, cuidado. Porque eles veem aqueles adolescentes, acham que são estudantes, não percebem que são atores.
Aí eles pegam esse modelo como modelo de escola. Vocês não sabem o que professor de colégio sofre. Nós, no cursinho, nós estamos no paraíso. Eu dou aula para salas de 200 alunos. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu já dei aula para 600 alunos. Dei 3 aulas com 200 alunos cada um. 200 anjos. Agora, no colégio, na escola, tomando rebeldes como modelo, é horrível. Fazia. Não estou dizendo quebre a TV, mas pelo amor de Deus, reduza. Porque você tem TV na sala, tem TV na tábua de passar roupa, tem TV na cozinha, tem TV no banheiro, tem TV na área, ligadas algumas 24 horas por dia. Porque quando a Rede Globo não transmitia overnight, aquele tsh de madrugada tinha 10 pontos de audiência. O que mostra que a TV estava ligada 24 horas por dia. Então, por favor, cuidado. Professor, tem mais algum dever de casa para fazer com meu filho? Só mais 2. Bom, um qualquer que eu passei para vocês. Criar o hábito de estudar todo dia. Todo dia menos um dia, a véspera da prova. Que é exatamente o modelo oposto ao modelo atual. A outra tarefa, tente reduzir o mundo virtual dele. A outra tarefa que eu vou passar agora, tenham coragem de remar contra a correnteza. Porque a correnteza está arrastando todo mundo para um lado. E ele só vai se safar se for para o outro. Ai, mãe, você sem noção, todas as mães das minhas amigas deixam. Então você tem a coragem de dizer, sim, mas elas são as mães das tuas amigas. Eu que sou tua mãe, eu imponho isso. Tenham coragem disso. E por favor, lembre-se de uma coisa. Se você remar contra a correnteza, e a escola remar contra a correnteza, ele vai se safar. Agora, se só um dos dois remar, ou pior ainda, a escola rema para um lado ou você rema para o outro, esquece. Não tem salvação. E remar para o mesmo lado significa o quê? Torne-se cúmplice da escola do seu filho. Não parceiro, cúmplice. Nós podemos ir até que horas, para não segurá-los muito? 1h10. Tem mais uma tarefa para passar. Última tarefa. O grande problema da TV qual foi? Entre outras coisas. É muito mais fácil ligar a TV do que abrir um livro. Moral da história. A falta de leitura transformou toda uma geração em analfabetos funcionais. Hoje, meus alunos no cursinho sabem transformar letras em sons, mas não em ideias. Eles são analfabetos funcionais. A coisa está terrível. Isso é falta de leitura. E só lê muito quem lê por prazer. Então, o que vocês têm que fazer é criar nos seus filhos o prazer de ler. Mas como? Falei, fácil. Fácil não, difícil. Eu já passei por isso. Meu filho de 15 anos chegou para mim. Pai, estou preocupado, com lágrimas nos olhos. Falei, o que foi, filho? Eu descobri que não é que eu não gosto de ler. Eu odeio ler. Falei, bom, agora quem está preocupado sou eu. Pai, você lê muito, né? Falei, eu leio muito. Todas as minhas irmãs lêem muito. Falei, todas as tuas irmãs lêem muito. Todos os meus irmãos também lêem muito, né, pai? Falei, todos os teus irmãos também lêem muito. Ô, pai, sou eu que não leio? Será que eu vou ficar burro? Falei, não, meu filho, você já é. Você não vai ficar. Porque quem não lê, por definição, é uma besta. Cuidado com essa história de autoestima, hein? Você aumenta tanto a autoestima que o cara não quer fazer mais nada. Você tem que chegar para o cara e mostrar que ele tem potencial, não que ele é. Com a moral da história, eu falei, Adriano, não estou pedindo para você ler um livro. Estou pedindo para você criar o prazer de ler. Pô, como? Eu falei, fácil. Foram escritos milhões de livros no mundo. Um foi escrito para você. Falou, qual? Eu falei, não sei. E como é que eu faço? Eu falei, simples. Comece a ler um livro qualquer. Tá chato? Para. Falei, para? Eu falei, para. Porque a tua tarefa não é ler um livro, é descobrir o teu livro. Se tá chato, não é teu livro. Começa outro. Tá chato? Para. Começa outro. Tá chato? Para. Qual é o defeito da escola? Tá chato? Continua. Vai cair na prova. Por isso que a escola, em vez de criar o prazer pela leitura, cria o ódio pela
leitura. Por isso são vocês que têm que criar o prazer. Tá chato, para. Eu falei, sabe o que vai acontecer, filho? Depois de fazer isso 4 ou 5 vezes, você vai ter a falsa sensação que todos os livros do mundo são chatos. Não é verdade. Você ainda não achou o teu. Eu falei, livro, filho, é que nem namorada. Tá chata? Troca. Tá chato? Troca. Vai trocando. Na 8ª tentativa, ele achou Hobbit. De um tal de Tolkien. Pô, pai! Devorei o livro. Falei, pois é, tá vendo? Você achou o teu livro. Pô, pai, eu nunca imaginei que o livro pudesse ser divertido. Falei, tá vendo? Pô, pai, de noite eu perdi horas de sono para terminar um capítulo. Falei, você achou o teu livro. Falou, pai, parece que a história continua. Falei, sim, claro. Falei, você sabe? Falei, já li em inglês. The Lord of the Rings. Falei, em português deve ser o Senhor dos Anéis, o Mestre dos Anéis. Ou compra para mim. Falei, vamos embora. Procurei em tudo que é livraria de São Paulo, não achava. Porque nesse país abençoado por Deus, que tem no Brasil inteiro menos livrarias do que na cidade de Buenos Aires, livro só fica na moda quando aparece o filme. Durante 40 anos, eu falei para os meus colegas, leia Eu, Robô, do Isaac Asimov. Ninguém leu. É uma obra-prima, Eu, Robô. Que isso, a autobiografia do Maluf. Pelo amor de Deus, é um dos melhores livros de ficção científica que eu já vi. Agora, apareceu o filme, encheu as livrarias, né? Achei o Senhor dos Anéis, muito mal editado, arranquei as capas, mandei editar num volume único, encadernar num volume único. Entreguei 1.200 páginas para o meu filho semi-analfabeto e ele devorou as 1.200 páginas. Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, tem. 4 volumes das Brumas de Avalon. Pá! Devorou. Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, chega, vamos mudar, né? Senão daqui a pouco se vira feiticeiro, vou ter um Gandalf andando de cajado pela casa. As Aventuras Completas de Sherlock Holmes, devorou. Bom, olha, para encurtar a história, em Piracicaba tem um ditado que diz, se havia porteira, não passa o boi, passa a boiada. Ele começou a ler de tudo. Hoje o Adriano lê fluentemente em português, lê e fala, né, em espanhol, francês, italiano e inglês. É formado em administração de empresas e é diretor de uma editora. Tamanho amor que ele pegou pelos livros. Olha como um livro muda uma pessoa. Agora, como aula dada é aula estudada, resumindo as 3 tarefas de vocês, quais são? Criar o hábito de estudo diário. Segundo, desligar um pouco os meios eletrônicos. E terceiro, criar o prazer pela leitura. Aí, no mundo que tem cada vez mais gente e cada vez menos necessidade de mão de obra, o seu filho vai se safar, porque vai conseguir entregar ao mercado de trabalho a commodity mais rara do século XXI, que não é petróleo e não é água, é inteligência. É aí que ele se safa. Tá claro? Professor, chegando em casa, o que eu falo para o meu filho em uma palavra para ficar mais inteligente? Leia! Nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina. Professor, em 2 palavras, o que eu falo para ele? Leia já. Começa. Tchau, gente. Obrigado. Desculpe, segurar.